Bom dia, thanks God every day de uma segunda-feira fria. Feliz segunda, feliz dia, feliz semana. Bom dia Thelma, bom te ver por aqui, minha amiga. Segunda-feira é sempre um dia mais desafiador, né? A gente coloca o corpo mais relaxado no final de semana e estamos nós aqui lutando contra ele nessa segunda. Mas hoje, toda segunda-feira eu me propus a falar sobre emagrecimento. Bom dia, Ivone. Sobre emagrecimento, sobre vida saudável, sobre bons hábitos de saúde à luz da palavra de Deus. O que Deus fala sobre isso para nós, né? E tem algumas pessoas que querem separar. É como se isso não fosse da alçada de Deus, né? É como se isso estivesse fora do propósito de Deus. Um dos erros que às vezes nós cometemos é pensar que Deus não está se importando com o lado físico nosso, né? Então imagina, Deus nos coloca na terra para viver neste corpo e ele não se importaria com esse assunto, né? É um pouco estranho, mas a maioria das pessoas pensam que isso não tem nada a ver nem com Deus e nem com espiritualidade, né? Bom dia, Fabiana, seja bem-vinda. Nós vamos pegar hoje o mesmo texto que nós estávamos usando na semana passada, especialmente o versículo 2, né? Então, Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes nós queremos espiritualizar tanto a nossa fé, a nossa vida com Deus, que aí a gente corre esse risco, né, de pensar que Deus não está se importando em relação ao corpo. E se você, assim como eu, teve uma educação mais rígida, né, numa religião um pouco mais rígida, nós pensamos que a questão do corpo ela é voltada para a sexualidade. Fora disso, Deus não está pensando no nosso corpo, não. Ou seja, Deus quer que eu me mantenha santa, que eu evite fornicação, adultério, e isso é verdade, mas nós pensamos que Deus só está preocupado com fornicação e com adultério, exposição do corpo, se a saia está curta ou se a saia não tá tão curta. Então nós pegamos Deus e colocamos Deus só nesse departamento. E nós tiramos Deus do restante do nosso corpo, né? Então nós precisamos ajustar a nossa mentalidade, porque muitas vezes, sem pensar, a gente não para pensar. E por não parar para pensar, nós estamos com a nossa mentalidade ajustada à mentalidade do mundo. Então o que o Paulo nos convida aqui é para experimentar a vontade perfeita de Deus, mas ele não fala em que área que é, ou seja, em todas as áreas. Deus se importa comigo e com você em todas as áreas. Se tem alguma coisa na nossa vida que não tá top ainda, que não tá legal, que nossa vida como filhas de Deus, né, como filhos de Deus, não está ainda batendo com a realidade, então nós temos que parar e ajustar e conversar com o Senhor sobre isso, né? Então toda segunda-feira eu trago essa discussão justamente para a gente colocar o nosso corpo também alinhado com a vontade de Deus. É interessante que eu tô com 50 anos agora, né? Fiz 51 na verdade, esqueci do último, 51 anos. Essa idade que eu tô, ela é bem interessante, por quê? Porque essa é a idade que as contas começam a chegar. Sabe cartão de crédito que tem a data? Então eu trabalho com muitos clientes que trabalham com cartão de crédito, então vocês compram os produtos, né? Eu, enfim, passo o cartão de crédito para comprar as coisas e tem uma data mais ou menos assim. A maioria dos cartões, eles vencem entre dia 25 do mês até dia 10 do outro mês. Não sei por que isso, mas a maioria... é porque é para do pagamento, né? Tá certo, tem sentido. Então, entre 25 do mês e 10 do mês, a maioria dos cartões, eles chegam a fatura nesse período, tem que pagar a fatura nesse período, né? Bom dia, Simária, seja bem-vinda. E essa idade que eu estou, 51 anos, ou seja, na casa dos 50, é a idade que a maioria da conta chega. André, de que você está falando? De cartão de crédito ou de corpo? Eu estou falando que a conta chega. Tem um depoimento, depois quem tiver interesse, é muito legal, o depoimento ele é grande, mas vale a pena cada minuto da palavra, do Luciano Subirá. Bom dia, Simari, tudo muito bem, graças a Deus, espero que você também esteja bem. Do Luciano Subirá, um pastor, né, para quem não conhece, e ele dá um depoimento dele
em relação à perda de peso. O pastor Luciano Subirá, ele perdeu acho que uns 50 quilos, não sei, não acompanho tanto o trabalho dele, mas uns 50 quilos nesse depoimento, ele conta, né? E aí ele conta, ele fala um negócio lá que eu achei fantástico. Olha só, uma parte do depoimento, não é um spoiler não, você pode ouvir também que vai valer muito a pena. Ele conta o seguinte, que ele estava recebendo na casa dele uma missionária médica, acho que dos Estados Unidos parece, e essa missionária, ela fala em relação ao peso dele. O Luciano estava com 140, 150 quilos, não sei. E aí ele fala, olha que interessante, ela fala sobre o peso, fala tipo, você tem que se cuidar, pastor, você não pode ficar desse jeito. Ele falou assim, não, mas olha, eu sou privilegiado com Deus, eu tenho tanta coisa para fazer aqui na terra e eu sou um servo de Deus, que Deus não permite que eu adoeça, mesmo estando aí com 150 quilos. E a resposta dela é muito inteligente. A resposta dela falou assim, não é porque você é servo de Deus que você está saudável, é porque a data da fatura não chegou ainda, mas vai chegar uma hora que você vai ter que pagar a fatura. É muito interessante essa analogia, né? Então, quando nós usamos um cartão de crédito, é uma experiência bem estranha, se você pensar como é que era antigamente, que não existia cartão de crédito, né? Então você vai numa loja ou num restaurante, você compra alguma coisa e você não tem aquele dinheiro. Se você tivesse, você comprava à vista, né? Então você usa o cartão de crédito e dá a impressão que não paga, não é? Então você comprou aquela bolsa maravilhosa, você dividiu lá em tantas vezes e dá a impressão que você não pagou nada, que você passou um cartão, você não deu dinheiro nenhum, você só passou um cartão e você, sem o dinheiro, você saiu. Então dá a impressão o quê? Que você não vai pagar por aquela bolsa, não dá esse sentimento, é um sentimento bom, né? Eu saí com alguma coisa, tô curtindo aqui o que eu queria, que seja qualquer coisa, mas eu não paguei. Olha que sensação mais bacana. Só que vai chegar a data do cartão e ele vai chegar e nós temos que pagar. A mesma coisa na nossa vida saudável. Nós ficamos muito tempo passando o cartão, não se importando, né? Eu vejo em relação às minhas filhas, né? Que mesmo tantos anos eu falando com elas, mas elas são jovens, né? A caçula tem 22, a mais velha tem 30. E elas não têm, por exemplo, a visão que eu tenho, porque eu estou no período de chegar a fatura. Então, quando elas me chamam para fazer alguma loucura, de vez em quando eu até faço com elas, mas tem que ser bem de vez em quando dentro da minha programação. Até minha neta já criou um hábito, agora fala assim, vovó, hoje não é às vezes? É porque eu falo que às vezes eu posso. Aí ela pergunta, vovó, vamos fazer tal coisa? Mamãe tá indo, vamos embora. Aí eu falo, não, hoje eu não quero, hoje eu não vou. Aí ela fala, hoje não é às vezes? Então elas comem, elas fazem as coisas, dormem tarde, né? Agora mesmo é feriado aqui amanhã em Goiânia, né? Então hoje ninguém tá trabalhando porque há muitas empresas emendaram, enfim. Então elas dormem tarde, elas ficam com o celular na cama, elas tomam água quando sente sede, não se alimenta da forma correta. Isso são as minhas filhas, né? Bom dia, Lucy, seja bem-vinda, bom dia, Gleice. Então elas fazem dessa forma. Por que fazem isso? A mesma coisa quando nós passamos o cartão de crédito a mais. Então eu sei que eu poderia ter passado X, eu já estou em 2X, mas é aquela sensação de que eu não vou precisar pagar essa conta. Mas eu falo sempre com elas, né? E falo com vocês e falo comigo mesmo. A conta chega. A conta chega e costuma chegar a partir dos 50. Mas olha só que interessante. Eu tenho muitas clientes, alunas do método, que a conta chegou na casa dos 20. A conta chegou na casa dos 30. É chocante você ver pessoas assim com doença de gente idosa e tem 30 e poucos anos. A faixa de 30 e poucos anos é a faixa hoje que surpreendentemente tá chegando a conta mais rápido. É como se eu tivesse negociado com o meu cartão. Olha, dia 5 é um dia bom de eu pagar o cartão. Então dia 5 eu tô esperando, porque eu recebo ali dia 2, então dia 5 é um dia bom. Combinei com o cartão. De repente eu chego em casa e eu vejo a conta do cartão, por exemplo, vencendo no dia 25 do mês anterior, né? Ia vencer dia 5 ainda. E eu levo aquele susto, porque eu não tenho dinheiro naquele momento. Então é isso que está acontecendo com muita frequência. Jovens na casa dos 30 pagando uma conta que deveria estar chegando, na verdade deveria estar chegando no final da vida, ou nem chegar, né? Porque a boa notícia é essa: você pode não pagar a conta ruim, desde que você tenha juízo com o seu cartão. Então se eu tenho 2.000 para gastar no cartão e meu cartão vem com 4.000, é um susto muito negativo. E isso acontece
muito na vida saudável. Então, se você não quer pagar o preço alto que você não dá conta de pagar, cuidado, não gasta. Cuidado, tenha juízo, né? E é interessante que eu tô falando isso aqui sobre cartão de crédito, e com certeza a maioria de vocês não tá se identificando, porque você fala, não, mas eu não faço essa loucura, né? Eu não faço essa loucura se eu... Bom dia, Elielza, seja bem-vinda. Eu não faço essa loucura se eu tenho X para pagar, eu nunca vou passar o cartão de 2X, eu não faço isso. Parabéns na vida financeira, mas e na vida do corpo, a vida física? Como é que tá o seu cartão na vida física? E aí vem uma outra analogia que é o seguinte: quando nós cometemos um erro na estrada, então você está indo viajar e você errou a estrada. Hoje isso é menos comum porque nós temos GPS e a internet funciona, né? Mesmo na estrada. Mas você pegar 10 anos atrás, que já existia internet e tudo, mas não com tanta facilidade. Por exemplo, você pega uma estrada, hoje é muito comum você pegar uma estrada que tem internet de ponta a ponta. Mas há 10 anos atrás isso não era comum, mesmo que já existia internet, já existia GPS. E uma vez aconteceu uma coisa interessante, eu estava na frente de um ônibus, né, eu estava levando uma excursão para um treinamento na Bahia. E nós rodamos, rodamos a noite toda para o lado errado. O motorista errou. Então, saindo da Bahia, ali para BR-116, quem conhece ali, né, vindo ali de Porto Seguro, o treinamento foi em Porto Seguro. E aí, quando nós entramos na estrada, e é uma estrada que eu conhecia bem, mas eu tava dormindo, né, de noite. Ao invés de pegar para a direita, ele pegou para a esquerda. E foi embora. Amanhecendo o dia, assim, tipo 5 horas da manhã, parou para tomar um café. Quando eu cheguei, quando eu desci, eu conhecia muito bem aquela estrada. Aí aquela não conhecia. Eu não conheço essa parada, né? Eu não conheço isso aqui. E quando eu fui questionar pro motorista, nós descobrimos juntos que nós tínhamos andado 4 ou 5 horas pro rumo errado. E nós tivemos que fazer o caminho de volta. Só que dentro daquele ônibus tinha pessoas que tinham que trabalhar. No dia seguinte, nós deveríamos estar chegando na cidade 6, 7 horas da manhã para a pessoa correr e ir para o trabalho ainda às 8. Só que nós estávamos 5 horas para o lado errado. Qual a chance, né? E aí deu muita confusão nessa excursão, nesse ônibus, que o povo reclamou muito. Reclamou muito porque ia perder o serviço, porque um monte de coisa está acontecendo. Só que não adianta reclamar. Quando nós andamos para o lado errado, não adianta reclamar que eu não tenho tempo, que eu não posso, eu não quero fazer o caminho de volta. E eu vejo muitos adultos com esse discurso de gente sem noção, dizendo eu não tenho tempo. Gente, pasme, mas eu conheço, tem clientes, né, que quando começamos o trabalho, assim, alunas, falam assim, não, eu não posso tomar água porque meu trabalho não permite eu ir ao banheiro toda hora, eu não posso toda hora ficar no banheiro. Essa é uma conversa meio sem noção, você não acha? Ah, mas é verdade. Sim, é verdade, mas ainda continua sendo sem noção? Então quando a pessoa falou comigo lá no ônibus, não, mas eu não posso, eu não posso não ir trabalhar hoje. Tá, eu entendo, é verdade, mas você quer que a gente faça o quê? O pó do pirlim-pim-pim? Agora eu voltei lá no passado, né? No sítio do Pica-Pau Amarelo. Então vamos fazer então o pó do pirlim-pim-pim. E nós vamos pegar essas 5 horas que nós andamos errado e nós vamos fazer assim e nós vamos chegar às 7 horas como combinado. Não, isso não é possível. Conversa de adulto. Conversa de adulto. Eu fiz o caminho errado. Eu não tenho que ter nenhuma desculpa. Nenhuma desculpa vai ser suficiente para eu não fazer o caminho de volta. E aí, qual é a vontade de Deus para nossa vida? A vontade de Deus para nossa vida, ela é boa, perfeita e agradável. Então, desde criança até morrer de idade, né? Chegou lá no final, já percorreu a estrada inteira, que seja de saúde e disposição a vida inteira. Tá, André, eu tô aqui com tantos anos, né? Então no meu caso, 51 anos. Eu tô com 51 anos, eu tô muito acima do peso, meu corpo tá todo inflamado, tá cheio de celulite, eu tô acima do peso, eu tô obesa, enfim. O que eu posso dizer é que você pegou o caminho errado. Ah, mas não é isso que eu queria ouvir, mas não tem outra informação para te dar. Você pegou o caminho errado. E agora você tem 2 opções. Ou ir para outra cidade, que você não queria, que você não é o seu projeto. Você fica lá então, ué. Então nós estamos indo pro lado errado, eu chego naquela cidade, então eu vou ficar naquela cidade. É uma opção. Claro que é uma opção, eu sou livre, né? Eu posso continuar, não, nós estamos aqui a meia hora de outra cidade. Eu vou ficar naquela cidade então, não vou voltar pra minha não. É uma opção? É. André, mas é loucura. Sim, também é loucura uma pessoa chegar na meia idade, né? Como é chamada, a minha idade é meia idade. Chegar na meia idade, não ter disposição, não ter saúde, tá com o corpo todo inflamado e falar, não, eu vou ficar aqui mesmo.
Vou ficar aqui mesmo. Nossa, mas assim fica estranho, né? Porque quando eu penso em ficar numa cidade que não era meu destino, aí a gente acha estranho. Não, de forma alguma, nós temos que voltar. A lógica não é a mesma? Eu cheguei num estágio, eu cheguei numa cidade, eu estou aqui num lugar que não é o que eu queria, eu não sonhei isso. Eu estou usando quantos números além do meu número? Quando na minha adolescência, na minha juventude, eu usava 38. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Se você tem uma idade, uma altura mediana, se você é uma mulher de uma altura mediana, aí nós temos as mulheres muito altas, mas não é comum. A mulher, ela tem entre 1,55 m, 1,70 m, a maioria absoluta. Se você tem essa altura, deixa eu te falar, seu número é 38. É 38 o número da roupa, da calça. Ah, mas eu nunca usei. Presta atenção, eu tenho os ossos largos. Essa também é muito comum de a gente ouvir, né? Então, muito cuidado para você não estar aceitando desculpas que não encaixam na realidade. Ah, eu tô morando nessa cidade porque eu errei o caminho. Não, normal, eu sempre quis morar nessa cidade. Mentira, você nunca quis morar nessa cidade, você nem sabia que ela existia. Só que agora que você chegou, você não quer fazer o caminho de volta. É isso que nós temos que pensar. Não importa o tanto que vai doer, eu preciso fazer o caminho de volta. Quando eu tirei açúcar pela primeira vez na minha vida, eu não me lembro bem se era 2016, talvez 2014, era por ali assim. E eu pensava que eu não tinha nenhuma dependência, eu já trabalhava com emagrecimento. E eu tava no peso ideal. Eu achava que eu não tinha nenhum problema com açúcar. E eu tirei pra apoiar os clientes que iam fazer um desafio de 90 dias. Eu tirei pra ficar junto com eles, né? Quando eu tirei o açúcar, primeiro eu pensava que eu não comia, por quê? Porque eu tinha um hábito de comer pequenas porções, só que eu comia açúcar o dia inteiro, mas eu não tinha me tocado pra isso ainda. Quando eu tirei o açúcar, eu tremia igualzinho um drogado de cocaína, de qualquer outra coisa, de crack, qualquer outra coisa. Eu tirei de uma hora pra outra. Eu entrei no desafio, zerei o açúcar. E eu tremia. Quando eu comecei a tremer, eu não precisava emagrecer. E eu tava saudável, porque na verdade eu tava lá muitos anos atrás, né? Muitos anos atrás, então tava tudo certo, a conta não tinha chegado. Mas a conta ia chegar, a conta do excesso de açúcar. Mas eu não tinha essa noção, porque eu pensava que eu não comia pouco. Mas aí veio a informação, veio o conhecimento. O conhecimento não veio de ninguém. O conhecimento veio da minha experiência. Eu tirei o açúcar, comecei a tremer e eu vi que eu tava com problema. E eu falei, agora eu tenho um problema, que eu tenho que resolver esse problema com o açúcar. Não é porque eu tô acima do peso, não é por nada, é porque eu virei dependente química do açúcar. E eu tomei essa decisão muito forte. André, você é zero açúcar? Não, eu não sou zero açúcar. Eu como. E gosto muito menos hoje do que antes, porque o que eu chamava de gostar, na verdade, era um vício que eu tinha. Então, quando nós temos a informação e nós enfrentamos a situação exatamente como é, nós podemos pegar isso, como eu estou hoje, e checar com a vontade perfeita de Deus. É da vontade perfeita de Deus que eu tenho essa dependência de açúcar? É uma resposta que vai ter que vir aí, né? É da vontade perfeita de Deus o peso que eu estou hoje, o número de calça que eu uso hoje, a quantidade de celulite que eu tenho hoje, a minha saúde, a minha disposição. Tudo isso que eu estou vivendo hoje, que é a minha realidade, é a cidade que eu cheguei nessa cidade. Eu estou aqui. Agora checa, isso é a vontade perfeita de Deus? Se não é, eu preciso tomar uma decisão. A decisão é, ou eu aceito essa cidade como sendo minha, esse destino que eu cheguei nesse destino e eu vou aceitar como meu. Ou não, eu fiz muita bobagem até aqui, mas eu não preciso ficar aqui. Eu fiz bobagem andando 5 horas pro caminho errado, mas eu não preciso ficar aqui. Eu posso, a qualquer momento que eu quiser, fazer o caminho de volta. Ah, André, eu tenho dificuldade demais. Todo mundo tem dificuldade demais. Nós precisamos encarar essas questões como adultas. Todo mundo tem dificuldade demais. Todo mundo que deixa o açúcar sofre. Todo mundo que diminui o pão sofre. Todo mundo que não come tudo que gosta sofre. Todo mundo sofre de ansiedade em algum nível. Ou desde uma simples ansiedade, naquele momento que você está passando por um problema, até uma ansiedade patológica. Todo mundo sofre, todo mundo tem problema, todo mundo tem família que se reúne e vira aquela farra. Todo mundo, as histórias são muito parecidas. O que vai diferenciar entre uma pessoa e outra é a consciência. Eu cheguei num caminho que eu não queria chegar, mas agora eu vou voltar. Eu vou voltar para onde? Eu vou voltar não para a minha cidade, eu vou voltar para a vontade
perfeita, boa e agradável de Deus, que deseja que nós, assim como os espias lá na história, né, do Antigo Testamento, os espias conta que eles chegaram depois de 40 anos andando no deserto com a mesma saúde, com o mesmo vigor no corpo, né? Isso é muito bacana de ver, né? E aí você fala, não, existe isso para mim. Por que existe isso? Porque ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Eu não preciso aceitar o peso excessivo, eu não preciso aceitar os vícios, eu não preciso aceitar nada que me leva longe, mas eu tenho que aceitar que existe um caminho de volta. Eu errei o caminho, mas eu posso voltar a qualquer momento. Muito obrigada pela sua companhia, feliz segunda, feliz semana, Deus te abençoe e até amanhã no Thanks God Every Day.